Olá gente, como vai? Tudo bem? Espero que sim, mais um vídeo novo disponível para você no nosso canal Snap Coiffeur. E atualmente nós vamos apresentar para você uma técnica em corte degradê por cabelo crespo. Muita gente imagina que deve ser muito difícil, mas eu prometo que a técnica em cabelo crespo é super tranquila de se trabalhar, é simples. Eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal YouTube Snap Coiffeur e ativar as notificações para que todos os vídeos novos você seja notificado. Aproveite e até breve. Aqui nós vamos começar nosso corte usando a máquina de corte Wahl e o dente pente número 1. E aqui nós começamos imediatamente na região central, onde nós pegamos exatamente o ponto de referência. Eu sei que muitas vezes as pessoas pegam o ponto de referência por baixo. Nós teremos a possibilidade de trabalhar com essa técnica, mas por enquanto eu estou apresentando para você exatamente a técnica que eu uso no meu dia a dia, pegando a técnica da região do meio da cabeça como pente número 1 e cortando o cabelo exatamente no sentido com ele cresce, principalmente descendo. O processo continua do lado direito, respeitando a direção em que o cabelo cresce, de cima para baixo. Agora eu vou tirar o pente da máquina e usar a comanda da máquina, reduzindo ele do zero. E atualmente eu vou com maior leveza no braço, reduzindo o cabelo, respeitando a direção e o sentido do crescimento dos fios. Isso tem que ser feito com maior leveza e ao maior cuidado possível também. E a maioria das vezes as pessoas falam de como segurar a máquina. Óbvio, existe uma forma correta de se segurar a máquina, mas eu costumo dizer, a forma que você se sente mais confortável, afinal, é ela que prevalece, porque é ela que te dá o maior suporte, a maior postura de trabalhar. Mas se você puder segurar a máquina da forma correta, seria o ideal. Vocês reparam que meu último dedo, ele costa a cabeça antes a máquina se pausa na cabeça. Exatamente isso é para poder ter o suporte de equilíbrio e perceber também quando o cliente estiver se movimentando, eu consigo ter essa informação o mais rápido possível. E a importância de saber segurar a máquina e manter uma postura ideal é também exatamente pelo fato que você não tem problemas na coluna à medida que o tempo vai passando. É importante você posicionar a cliente da forma correta, como vocês estão vendo ali, e eu pedi ao cliente abaixar suavemente a nuca, para que ele pode ter uma posição confortável e eu trabalhar também dentro de uma posição confortável. Agora nós vamos passar a trabalhar o lado esquerdo, por isso que é exatamente que eu voltei a usar a máquina número 1, passando o mesmo processo que eu passei do lado direito, com maior rapidez. Vocês percebem que o trabalho está sendo muito mais fácil e prático. Eu vou passar o mesmo procedimento na região central, localizando como ponto de referência o lado que foi cortado. Depois, eu passarei exatamente a tirar o pente, abaixar a comanda do controle da máquina e imediatamente trabalhando da mesma forma que foi feito ao lado direito. Lembrando que a gente tem que ter a leveza nas mãos para que o peso da máquina não seja transferida na cabeça do cliente. Detalhe, meu último dedo sempre costa a cabeça antes da máquina costar. Isso que traz equilíbrio do peso da máquina ao cliente. Lembrando, eu estou exatamente ao mesmo tempo preocupado com a posição da cabeça do cliente.
Enquanto estiver super bem posicionado, eu teria a maior firmeza e confiança no meu trabalho. E ao mesmo tempo também, o cliente vai me proporcionar o maior controle da situação. Isso ajuda o cliente a ter a postura ideal para que ele não se sente desconfortável. Eu voltei com a máquina e usando o pente número 1 para poder nivelar a partir do meio da cabeça. E usando o canto da máquina para poder mexer a partir de baixo para cima. Assim que eu nivelei todas essas regiões, eu tiro o pente novamente e volta minha comanda da máquina para baixo. Eu vou exatamente na região do meio para baixo, começando a criando a diferença da etapa 1, que vai ser rapado de baixo. Eu vou criando essa etapa, lembrando que o movimento de pegar a máquina, a direção de cima, ela é um movimento super leve e ao mesmo tempo com mais leveza. Eu vou efetuar a mesma técnica do lado esquerdo, tanto com o lado à direita. Aqui eu praticamente estou trabalhando ao lado esquerdo. Levantei a comanda da máquina para colocar ele a 0 e vou pegando a partir de mais para baixo. Isso eu já estou trabalhando na etapa 1. Já vou trabalhando levando. Essa técnica parece bem diferente do que vocês costumam ver, mas se você tentar, vocês vão perceber que ela é super simples. A mesma técnica vai ser usada ao lado esquerdo. O mesmo processo vai ser executado ao lado direito para poder criar o primeiro nível e depois eu vou poder criar a ligação entre o nível 1 e o nível 2. Eu vou reduzindo a minha máquina exatamente para poder trabalhar a linha de marcação. Progressivamente, nós podemos eliminar ele usando o canto da máquina. Esse momento exato é fundamental. Repare bem, a máquina está grudando na cabeça do cliente, ela não está obedecendo. Isso vai acontecer várias vezes com vocês. É um fator do fato que os pentes da máquina são todas bem apontadas. E isso dificulta, pode até ferir seu cliente. Nesse caso, é importante você colocar a máquina, deixar a wall e pegar uma máquina diferenciada, que é uma máquina também que tem uma ponta mais grossa. Ela não pode machucar o cliente. Isso são detalhes, vocês vão reparar isso nos instrumentos de trabalho de você. Com essa máquina, eu já vou exatamente começar a tirar essas marcações. Se você não tiver duas máquinas, essa máquina teria necessidade de afitar as pontas para que ela deixe de ser apontadas. Eu amo muito essa máquina, ela é super prática, extremamente adaptado para cabelo infantil e cabelo adulto. É muito legal essa máquina. Não corre risco nenhum de ferir o seu cliente. Aí eu vou continuando fazendo o mesmo processo e usando o canto da máquina para poder tirar as marcações que existem entre a camada 1 e a camada 2 até a camada 3. Assim eu aumento
o controle dos dentes para meio, para poder trabalhar de forma mais acessível, trazendo mais efeito e movimento ao degradê. O mesmo efeito que está sendo feito do lado direito é o mesmo efeito que vai ter que ser feito ao lado esquerdo. Lembrando que você tem que ter uma leveza nas mãos. Isso é muito importante. Assim vai, nós vamos trabalhar a região de crase e depois na região esquerda. Lembrando que cabelo crespo não se corta molhado. Simplesmente porque ela não tem efeito nenhum você molhar cabelo se tiver crespo. Cabelo crespo é muito mais interessante você cortar ele seco, porque é um cabelo que se recua a cada segundo. A importância de usar cabelo molhado para cortar é exatamente para poder esticar o cabelo e poder ter uma medida correta em questão geométrica. Mas aqui nós temos um corte que é praticamente baseado sobre corte visual, ok? Nós vamos continuar a trazer a ligação entre o nível 1 e o nível 2. Sem esquecer que quando você estiver trabalhando entre nível 1 e nível 2, você automaticamente tem também acesso ao nível 3. Porque você vai perceber certas pequenas interferências que você tem exatamente que harmonizar. O mesmo processo vai continuar ao lado esquerdo, e a cada vez que você quer pegar cabelo subindo, você tem que conferir exatamente o controle da máquina. Se estiver para baixo, é simplesmente para que você controle e tirar aquele marca que não quer sair de jeito nenhum, respeitando o sentido do crescimento do cabelo. Porque a cabeça, ela não são iguais em todas as regiões. Tem regiões que o redemoinho pode ser um pouco invertida, e tem região que a forma do cabelo deitar é um pouco invertida. Então, se você trabalha no sentido correto do cabelo, em várias vezes e não te der resultado, você vai buscar esse resultado no sentido contrário. Isso é possível. Trazendo harmonia, equilíbrio e ligações. Vamos trabalhar o mesmo processo com controle da máquina um pouco mais avançada, porém respeitando a direção do crescimento do cabelo. A maioria das vezes sempre para baixo. Com maior leveza na mão, você consegue ter o controle e o domínio da sua máquina. Isso é importante. Um exercício também que eu gostaria de dar para vocês, profissionais cabeleireiros, é você ter costume, vocês que estão começando, você tem que acostumar a carregar a máquina na mão, brincar com ela, fazer vários movimentos como se fosse um peso na academia, para que você pode ter o maior domínio da máquina nas suas mãos e não poder sentir o peso dela. Isso é importante. Tem gente que às vezes trabalhando a máquina cai, simplesmente porque ele não tem treinado com a máquina na mão por muito tempo. Ele se esquece. Nós precisamos dominar o peso da máquina até que ele se torne nosso melhor amigo, ok? Isso é importantíssimo. Essa técnica que eu estou usando aqui é exatamente para trazer a desmarcação que o processo pode ter deixado. Então, todas as técnicas que você estiver descobrindo durante o processo de trabalho é muito importante e está valendo para você.
Existe técnica certa? Sim. Existe técnica mais fácil? Também sim. Existe técnica mais prática? Óbvio. Mas você vai finalizar com uma técnica personalizada. Porque quando você aprende a técnica que você está sendo ensinado. Depois que você sabe, você não consegue mais trabalhar com a técnica que você aprendeu, mas você trabalha com técnica múltipla. Isso faz que você se encontre em uma situação especiais, onde você usa todas as técnicas possíveis para alcançar seu objetivo final. Isso que vale. Estou falando isso relacionado a quem já é profissional e que está assistindo esse vídeo. Isso vai ajudar para que vocês entendam que você pode usar os cantos direito da máquina, o canto esquerdo da máquina. A máquina, você pode usar a máquina com dente para cima, você pode usar a máquina com dente deitada, de momento que você sabe a funcionalidade de cada técnica. Nós estamos finalizando o nível 2, 3 e 1. Como vocês estão percebendo, exatamente. Mas o nível 5, 4, como vai ser? Ela vai ser executada exatamente com pente maior e tesoura. Isso é importante. Mas antes disso, nós podemos buscar o pente da máquina número 4. Aqui eu estou fazendo o acabamento. O acabamento é muito importante, que nós podemos notar todos esses detalhes. Agora nós vamos acabar a parte superior, que é nível 4 e nível 5. Vocês estão vendo aí? Tem que pentear cabelo constantemente para poder executar a técnica visual, onde você penteia, tira, olha, penteia, tira, olha. Por quê? O pente, ela serve para a função de sentir onde o cabelo está maior ou menor. Você consegue olhar e sentir dentro da técnica de pentear e cortar. Em cabelo crespo, realmente é fundamental esse processo. Em cabelo cacheado também, liso também, porque quando você penteia, você pega com a mão e quando o profissional entende, ele sente exatamente o peso do cabelo e percebe que ele pode desfiar ou desconectar mais. No cabelo crespo não tem diferença. A grande diferença é que você sente com pente. Por isso que é necessário cortar seco, porque você já traz a visão, a percepção e ao mesmo tempo o nível do cabelo. E é muito bom você dizer para o cliente ou por pessoa que tem cabelo crespo que é muito importante pentear seu cabelo todos os dias. Cabelo crespo, sim, precisa ser penteado todos os dias, para que você possa perceber o formato que ele te proporciona. Isso é o cuidado dele diário. Eu vou penteando e lembrando que você tem que ter equilíbrio na mão. O peso da máquina não pode ser entregue na cabeça. Ela não pode ser transferida na cabeça. O peso da mão sempre tem que estar dentro das suas mãos. Por isso que é importante você trabalhar esse domínio de ter a máquina na mão. Assim você vai penteando e trabalhando simplesmente o excesso. Penteando, tirando os excessos, onde tiver necessário. Até você conseguir o formato equilibrado nas regiões nível 4. Nós vamos agora com nível 5, que é necessário finalizar com tesouras. Aqui eu estou usando tesoura 6 polegadas para poder ter exatamente a maior facilidade de manobrar e ao mesmo tempo a plataforma mais ampla para se trabalhar.
vou penteando. Para pentear cabelo crespo, você tem que avaliar exatamente a quantidade do cabelo que o cliente tem. Se mais cabelo, mais largo o pente tem que ser. Menos cabelo, menos largo o pente pode ser usado, ok? Isso é só para que vocês podem saber ou escolher o pente adequado para poder pentear o cabelo. Vamos agora nos acabamentos, onde vamos fazer pezinho. Eu sempre começo o pezinho na parte de frente, frontal, porque eu consigo ter a base e não errar no equilíbrio dos dois laterais. Mas é bom você pegar de ponto de referência o acabamento do sobrancelho ou o meio sobrancelho com ligação fundamentais. Lembrando que os detalhes do trabalho ele é feito exatamente no acabamento. Se você faz um trabalho excelente e não consegue fazer um acabamento perfeito, você não teria resultado maravilhoso. Como vocês estão vendo aí, eu geralmente não uso navalha. Eu faço o acabamento do meu trabalho com máquina de acabamento. Com ele eu consigo proporcionar os excelentes e melhor resultado. Mas eu tenho um motivo. Um belo dia eu vou explicar para você em outro vídeo. Aqui eu estou fazendo o acabamento do pezinho do lado esquerdo. E pegando de ponto de referência a sobrancelha. Eu sei que tem gente que gosta muito de trabalhar com navalha. Isso é uma questão de opção, é uma preferência, né? Eu já trabalhei muitas vezes com navalha e hoje eu já não trabalho mais com navalha por experiência própria. Mas, como eu disse, você teria o privilégio de saber um pouquinho em breve. Aqui nós vamos exatamente trabalhar a barba dele em alinhamento com a textura natural, mas é muito importante você poder avaliar o queixo do cliente para poder saber se realmente esse modelo de barba combina com ele. Se não tiver, vocês precisam conversar, convencer, trazendo argumentos interessantes para que seu cliente pode te dar maior confiança e liberdade de escolher o que combina mais com ele. Afinal, seu trabalho que está em jogo. É muito importante você fazer o que é mais certo, mais bonito, mais correto. Mas antes disso, precisa conversar de forma harmoniosa com seu cliente. Agora eu vou continuar com o acabamento da parte da nuca, que é nível 1, e usando minha máquina de acabamento, onde eu vou limpar a nuca do cliente ao máximo possível sem deixar nenhum fio do cabelo rodando no pescoço. Se for necessário, você abre a capa e tira excesso de cabelo que tiver mais para baixo. Aqui, depois de ter conversado com o meu cliente, exatamente nós entramos em acordo que esse barba não tinha praticamente nada a ver com o rosto dele e mudamos do formato da barba. Sabendo que ele quer ter muito barba, isso vai ajudar também no processo de desenvolvimento da barba. Mas nós vamos passar por um procedimento de tratamento para que a barba pode crescer mais rápido e dar um preenchimento melhor daqui a algum tempo. Assim vai, nós vamos trabalhar formato correto, em acordo com a expressão da imagem, em acordo com a profissão, e assim vai, nós vamos exatamente deixar o cliente mais jovem sem que ele perde a personalidade dele. Necessário reduzir, porque o cabelo está super organizado, então ela tem que estar em acordo com o corte do cabelo. Vamos conferir. Penteando, olhando, penteando, olhando. Se tiver alguns fios ainda
desobediente, a gente pode fazer os últimos acabamentos com tesoura. Espero que vocês estão gostando desse vídeo, gente. Se você estiver gostando, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha, marca seu comentário, compartilha com os amigos. Quem sabe alguém se torna cabeleireiro assistindo esse vídeo ou se encanta com a nossa profissão. Assim muita gente encontrar uma profissão na vida. E não esquece de ativar as notificações para que vocês podem receber todos os vídeos novos que tiver postado no canal, ok? Nós teremos vídeo de corte masculino, todo tipo de cabelo, de corte feminino, todo tipo de cabelo e de tratamento, e nós teremos também vídeo de corte infantil. Isso é muito interessante. Queremos ajudar todos nós queridos que estão nos ajudando, deixando um joinha aí, um curtido, um compartilhamento. Isso faz a força da equipe. Aqui eu estou finalizando praticamente cabelo com tesoura, lembrando que é necessário limpar o cliente cada vez que precisar, para que ele não se sinta desconfortável. Muito obrigado, gente, por ter assistido esse vídeo até o fim. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante. E espero também que vocês podem deixar seu comentário lá embaixo, suas opiniões e sua sugestão. Por que não? As críticas também. Isso seria muito bem-vindo. Até a próxima gravação e a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau.